Fala pessoal, estou fazendo o melhor, terminando mais uma cozinha, só que a parte superior, agora eu vou colocar as portas. Então já está tudo acabado, já está em todos os módulos, ele é feito todo modular, todos são módulos separados. Aquele lá é um pouquinho menor porque ele vai na parte de cima, que aqui na parte de baixo vai ser o fogão e o sugar, né? Fogão no gabinete e o sugar abaixo desse módulo aqui. Desse lado aqui eu tenho um módulo onde vai ficar embaixo a geladeira, então ele vai ficar aqui em cima e a geladeira vai ficar na parte de baixo. Então eu já fiz ele com a medida ideal para que caiba a geladeira e sobre um espaço de mais ou menos 3, 4 centímetros. Aqui é onde vai ficar o micro-ondas. Tá vendo? Eu deixei até uma parte saltada aqui para fora, eu não gosto. Eu gosto quando fica retinho, mas o micro-ondas era um pouco grande, é um pouco antigo, então eu tive que fazer dessa forma. Tanto é que eu só vou agora, falta passar a cola e colocar a fita de borda nessa parte de baixo. Então as fixações eu fiz de dentro para fora e de dentro para fora, porque aqui, como aqui é o micro-ondas, então para não ficar nenhum furo aparente, aqui eu fiz daqui para lá, para fixar todos os módulos. Então esse módulo e esse aqui eu fixo ele na obra, porque se eu for colocar no local correto, que é aqui na parte superior, eu vou ter que pegar um pedacinho de MDF, colocar na parte de baixo, isso vai dar muito trabalho e realmente não tem necessidade. Nesse caso aqui, nessa cozinha, eu vou colocar ela utilizando aqueles pedestais que eu utilizo para estar instalando o módulo na parte superior. Então vão umas cantoneiras aqui, sempre de 10 a 12 centímetros. E por que eu fiz isso? Porque ele não é tamponado. Se ele fosse tamponado, eu ia utilizar a mão amiga para colocar ela aqui em cima. E aí eu instalava ela aqui em cima e a outra parte na própria parede e encaixava. Nesse caso, a cliente não quis o tamponamento porque ia ficar um pouco mais caro, eu vou ter que fazer dessa forma. Eu prefiro muito fazer como amiga, mas às vezes acontece, nem tudo é como a gente sonha. Então aqui tá todos os módulos, eu vou começar a colocar as portas. E aqui as fixações eu sempre faço com parafuso de 25, não uso 30 não, porque o 30 é exatamente a espessura desses dois MDF juntos. Então pode ser que apareça um pedacinho aqui do parafuso e é algo que a gente não quer. Então usei o parafuso de 25. Aqui eu abro ele um pouquinho maior do que a cabeça do parafuso. Você tem escariadores que abrem só esse tamanho aqui, mas eu não acho interessante, porque quando você vai tirar, se ele for muito justo, o que vai acontecer? Ele acaba pegando um pedaço da melanina e aí você estraga essa parte aqui em volta da cabeça do parafuso. Então é por isso que eu uso um parafuso um pouquinho maior e depois coloco um tapa-furo, fica tranquilo, não tem nenhum problema. Então eu prefiro usar, deixa eu mostrar para vocês, esse aqui, ó. Eu só uso esse aqui, eu não uso outro, tá bom? Se vocês quiserem, eu vou até fazer um vídeo posteriormente para mostrar para vocês como é que ele funciona, tá? E explicar melhor essas coisas que eu falei. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, caso vocês precisem ou queiram comprar um igual esse aqui. Já aconteceu de você fazer um móvel, não levar em consideração o que tem na casa do cliente, o espaço que você tem, e quando você vai entregar você tem esse problema? De você não conseguir entrar, ou de você não conseguir entrar no elevador e ter que levar tudo de escada? Se já aconteceu isso com você, segura aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar uma forma de você não passar mais por isso nas suas próximas obras. Então esse móvel eu fiz ele todo modular, pensando nas possibilidades que eu tenho para estar instalando na casa do cliente. Então sempre quando você vai fazer um móvel, você não tem que pensar apenas, pô, eu faço desse jeito ou tem que ser feito desse jeito. Não, você tem que saber como é que você vai instalar na casa do cliente, como é que tá o local da instalação. Se você tem como entrar com esse móvel, imagine que esse móvel aqui ele tem só essa parte maior, que vai de um metro, que tem 1 metro de altura, ele tem 2,60. Se eu fizesse esse móvel inteiro usando uma peça só, na parte de baixo, imagine que eu faço a base utilizando uma peça só e eu venho separando as laterais. O que ia acontecer? Como é que eu ia entrar na casa do cliente? Primeiro, para mim levar um móvel de 2,60 metros, ele fica muito pesado e muito grande. Na casa do cliente, por exemplo, eu tenho uma porta e na frente da porta eu tenho uma parede. A altura
da porta tem 2,10, esse tem 2,60, então não daria para entrar com ele em pé, teria que entrar ele deitado. Qual que é o problema disso? Você tem uma parede na frente e você tem 1,10 m até chegar à porta, você ia ter que levar ele de lado para conseguir entrar. Isso é, se você conseguisse entrar. Então você tem que pensar em todas essas possibilidades para aí sim desenvolver o método que você vai fazer o seu trabalho. Então quando você faz modular, ele não modular, em módulos você facilita tanto o transporte como também a entrega do móvel. Por quantas vezes você já foi entregar um móvel em apartamento e aconteceu do elevador estar com algum problema, ou o elevador ser muito pequeno para aquilo que você vai entregar? Eu já subi 7 andares a pé levando uma chapa de MDF, porque era um tampo muito grande, e ele tinha que ser feito dessa forma. Poderia tirar no meio? Poderia, mas eu quis fazer daquela forma porque ia ficar melhor. Porém, me deu um trabalho danado para estar conseguindo levar até a casa do cliente. Então, antes de fazer qualquer móvel, você tem que saber, você tem que pensar na melhor forma para você estar entregando aquilo. Então, é por isso que eu fiz modular. E é por isso que antes de eu colocar as portas, eu faço essa fixação que eu mostrei para vocês. Então, faço a fixação, agora eles estão todos juntos, como se fosse uma coisa só. Vou colocar as portas, retiro tudo, vai ficar esse armário dividido em 4 partes. Eu consigo transportar de uma forma mais fácil, eu consigo levar para casa do cliente, colocar num carrinho, entrar no elevador ou até levar com uma outra pessoa na mão. Se por acaso eu estiver sozinho, eu também consigo levar. E isso vai facilitar muito o meu trabalho. Você levar e não entrar na casa do cliente, você ter que trazer uma marcenaria e refazer, isso sim vai custar muito do seu tempo. Aproveite a oportunidade e aprenda mais sobre móveis planejados assistindo os outros vídeos disponíveis aqui no meu canal. Se já aconteceu com você, com certeza já deve ter acontecido se você é profissional ou se você é um cara robista que está fazendo. Se você já passou por algum tipo de situação como essa, de você estar levando na casa do cliente ou até levando na sua casa e na hora que você vai entrar ou até montar, isso não dá certo. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás de um influenciador que ele fala que ele faz tudo. Ele tentou fazer um roupeiro e ele não levou em consideração essas coisas, e quando ele foi montar deu completamente errado. Eu fiz um vídeo mostrando, falando sobre isso que ele fez e mostrando como é que você faz para que o que aconteceu com ele não aconteça com você também. Então deixa aqui nos comentários se você teve alguma experiência parecida para a gente estar batendo um papo, aumentando o nosso feedback. E se você gostou também desse conteúdo, curta, compartilha com aquele seu amigo que já passou por isso, tem alguma história engraçada, deixa aqui nos comentários para que eu possa estar respondendo depois também. E era isso que eu queria mostrar para vocês, e sempre quando for fazer os seus móveis, pense na hora de entregar e principalmente na hora de transportar. Era isso que eu queria falar para vocês e valeu!